vamos começar. Bom, o tema da palestra, né, desenvolvimento orientado a testes, mais conhecido como TDD. Uma agenda do que a gente vai falar hoje vai ter, primeiro, uma explicação inicial, algumas coisas, dúvidas que eu tinha antes de começar a estudar sobre isso, os motivos de por que o pessoal começou a fazer isso, o contexto de como isso é aplicado dentro da fase de análise de um projeto grande. Andar de costas é mais ou menos como que isso é feito. As leis é uma regrinhas básicas lá que você não pode fugir. Alguma prática que eu vou demonstrar com uns exemplos em código. E a finalização ali do resumo de outros testes que podem ser feitos. Bom, quando logo eu comecei, desenvolvimento orientado a testes, eu pensei que era uma metodologia, uma forma total de desenvolver software dessa forma. Mas isso é só uma prática, não é uma metodologia como processo unificado, onde tem a fase de análise e tal. É uma prática que você vai encaixar dentro da sua metodologia. Então, é uma prática mais para o programador do que para os analistas, apesar que o analista também faz parte dessa prática. A gente fala TDD ali, é sigla de Test Driven Development, que todo mundo fala TDD, mas o pessoal fala testes automatizados, fala desenvolvimento orientado a testes, mas a sigla todo mundo conhece como TDD. E TDD, quando o pessoal fala com a expressão de testes automatizados, o pessoal já tem aquela ideia assim, ufa, me livrei de testes, alguma coisa vai automatizar isso para mim. E é exatamente o contrário. Você vai testar muito mais do que desenvolver. Você vai praticamente ter um projeto só para testes e vai se dedicar muito mais a ele do que qualquer outra coisa. Então, se você queria se livrar de testes, isso não é só prática. Motivos, né? Tem duas citações aí que eu achei no site da Improved, que eu não sei a fonte que eles tiraram isso, então não pude colocar aí, mas está lá do site lá. Eles calculam que 50% das falhas, dos defeitos, de bug mesmo, só é encontrada na fase final do projeto ou até quando o projeto já está em produção. Que é uma coisa seríssima, né? Geralmente é uma coisa que ocorre muito. Você faz uma tela e você testou ali, fez um testinho rápido ali do desenvolvedor mesmo, está gravando um banco de dados, beleza, sobe para a produção. No final do mês, sei lá, a pessoa vai utilizar aquela tela, você já tinha até esquecido e dá um bug lá. E isso é relativamente comum em ambientes mais ou menos onde o teste não existe, geralmente isso ocorre muito. E outra citação do pessoal lá é que, usando o TDD, quando você acaba uma tela, você realmente acaba aquela tela. A chance de você voltar naquela tela para corrigir um bug nela é muito pequena, porque você testou ela exaustivamente e vai continuar testando ela de forma automática durante todos os dias do desenvolvimento. Você vai testar aquela tela automaticamente. Então, essa tela, a chance dela ir para a produção com erros ainda é muito pequena. Você testou ela todos os dias. Contexto, né? Pode ser utilizado em qualquer ambiente, como eu disse, apesar dela ter nascido dentro do XP, praticamente. O TDD nasceu de um artigo de um americano lá, que é um artigo chamado Infectado por Testes. Que consiste em você fazer basicamente um método para testar um método. Então os caras já faziam isso num grupo de pessoas. E aí o cara chegou ao ponto de achar aquilo legal e compartilhar. Ele fez um artigo, publicou no site e a coisa foi crescendo, foi sendo utilizado por mais pessoas. O pessoal do Extreme Program
olhou para essa tipo de técnica e fez uma prática mais formatada para aquilo, e é muito utilizado. Nasceu basicamente no XP a formatação dela, mas ela pode ser usada em qualquer outro processo. Não é uma coisa independente. Mas para o XP ela é uma coisa, basicamente seria o princípio mais forte do XP é o TDD. E para usar o TDD não é só uma prática teórica, você precisa de uma ferramenta onde você possa testar automaticamente o seu código. Que aí o Kent Beck, que é o cara que fez essa prática dentro do XP, ele escreveu um programa chamado XUnit, que aí ele derivou JUnit, NUnit, toda a linguagem Unity. Tem esse programa para ela. Depois, se você usa Delphi, você quer fazer testes automatizados, tem o Delphi Unit. Se você usa .NET, tem o NUnit. Se você usa Java, tem o JUnit. E por aí vai. Então, esse requisito de ter uma ferramenta para isso, os próprios caras, quando inventaram essa prática, já criaram uma ferramenta para isso. Andando de costas, que é basicamente o ciclo básico de uma tela. Em todos os outros modelos, alguém sente necessidade de fazer alguma alteração ou incluir uma nova função no projeto. Ou se é um projeto novo, fazer aquela determinada função que o cliente pediu. E aí o cara analisa aquilo, determina o que a tela tem que fazer, que validações tem que ter antes da tela ser executada, blá blá blá. Aí o cara, em vez de escrever aquela tela, ele escreve métodos de testes para os métodos daquela tela. Por isso ele anda para trás. Antes de fazer a tela, ele já escreve os testes. Aí ele escreve o método realmente da regra, de forma que os testes passem. Depois de fazer o método de teste está passando, está correto, ele dá uma refatorada, uma reestruturada, de forma que o código fique elegante, bonito, então bem estruturado. E aí ele repete isso até que todos os métodos da regra de negócio daquela função estejam testados e aprovados dentro da ferramenta. As leis básicas do TDD é que todo método de regra de negócio, basicamente todo método que está dentro da BIS, para a gente, tem que ter um método dentro do projeto de testes testando ele. Isso é, se você fez um método lá no início do projeto e porventura alguém alterou, surgiu a necessidade no futuro de criar um novo campo not null na tabela, você simplesmente criou lá porque era a necessidade de outra tela, mas aquela tela lá deixou de funcionar. Estava testado até, o seu processo anterior de fazer a tela, passar para alguém testar, funcionou. Mas só que você alterou alguma coisa e aquele método parou de funcionar. Com o TDD você vai saber isso automaticamente. Você vai alterar lá no banco, vai pedir para rodar a rotina de testes, vai mostrar, ó, esse método aqui não passou, e se possível não passou por causa disso. Você vai lá ver, esse método realmente usa aquele campo, ou não está usando aquele campo que deveria usar, e assim por diante. Aí a segunda regra lá, um novo código na regra de negócio só deve existir quando os testes falharem. Isso é, como que você vai escrever, como que o teste vai falhar, né? É exatamente a parte do andar de costas. Primeiro você vai escrever o teste, depois você vai escrever o código. Sempre assim. É uma questão de disciplina, de disciplinar o cara, para sempre manter uma cobertura máxima de código. De forma que todo teste sempre tem um método de teste para ele. E a outra leizinha lá era a regra das cores lá. Isso no NUnit lá, ele define essas cores. Vermelho lá para tá dando erro em alguma coisa, verde porque passou. E se passou, então agora deve refatorar o código, deixar ele padronizado. Quem escreve os testes afinal? E vamos começar a praticar isso então. Primeiro, o cliente ele pode participar dessa prática dizendo um roteiro de como que ele quer que a tela funcione. Ele sabe, você sentou, definiu com ele o modelo da tela, então você pede para o cliente escrever um roteiro, tem que fazer isso, e passar por isso, depois isso. Com base nesse roteiro, o analista faz validações em cima do roteiro do cara. Ela disse que tem que fazer isso depois disso,
mas essa segunda parte aqui, você valida essa, essa e essa. Quando isso chega para o programador vê aquelas validações e faz testes que validem aquilo, escrevendo em código. Aí, a prática principal ali é da disciplina, como eu falei. DDD mais disciplina igual confiança. Por quê? Você sabe que se qualquer alteração no seu código, em qualquer momento do projeto, você tem confiança que está funcionando, porque o seu teste está lá dizendo, ó, que nem compilou com sucesso, está dizendo testado com sucesso. Antigamente compilar com sucesso era sinônimo de confiança, né? Compilou pelo menos, né? Eu vou colocar na produção, seja o que Deus quiser. Agora você compilou e eu tenho certeza que os métodos estão funcionando. Mesmo que o erro só dê lá no banco de dados, ou o erro só dê lá no arquivo, se você fez um teste que usa o banco de dados, ou que usa um determinado arquivo seu, vai dar o erro lá. Ou não, se estiver correto, né? No caso de um sistema legado, onde você já tem uma gama de código já escrita, se você for, a partir de hoje eu vou usar TDD, eles alegam que não escreva todos os testes para os métodos já existentes. Se você for fazer isso, praticamente você vai ficar louco, porque você não vai entender que aquele método existe, por que ele existe, você não vai saber muito bem o que testar, o código não era seu, você não participou daquilo. Então, se você for fazer isso com um sistema legado, um sistema de um código que não é seu, faça por demanda. Faça métodos de teste para os seus métodos novos e conforme surgir a necessidade de você alterar um método antigo, você cria um método para ele. Assim, até que os métodos antigos sejam totalmente sobrescritos, quando você tiver tempo livre, você começa a sobrescrever e testar os métodos mais antigos. Aqui é o ciclo básico, que dá para ver, né? O ciclo básico é que nem o Andar para trás falou. Adiciona um novo teste, você roda o teste, vai falhar, porque aquele método, aquele teste que você adicionou, não existe ainda. Então você faz uma pequena mudança, seria escrever aquele pequeno método. Roda de novo os testes, vai falhar, porque você não escreveu direito. Então você muda um pouco mais o método. Faz esse ciclo até que os testes passem. Se passou, você continua o desenvolvimento, adiciona um novo teste e assim por diante. Acho que esse ciclo já ficou bem definido. Após seu teste passou, praticamente a ideia é vale tudo para o seu teste passar. Vale tudo você escrever um método que faça o seu teste passar. Mas depois que seu teste passou, vem a parte onde você vai padronizar seu código. Praticamente, você fez um código lá, meio maluco, lá, gigantesco, fazer o teste passar, agora você vai refatorar o seu método de forma que o seu código fique padronizado. Então, se passou, se todos os testes passam, beleza. Aí você entra nesse ciclo aqui, refatorar o código. Se você acabou quebrando um código, você volta para lá, vai estar vermelho. Aí você faz o teste passar. Se nessa refatoração você quebrou um código de teste, volta lá para o vermelho também.